Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Estamos fazendo aqui esse vídeo, né? Agora já são, deixa eu ver que horas tem aqui, são 6 horas e 23 minutos no Pará. Tá? Antes de continuar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, faça aquilo que você puder por esse canal, compartilhe os vídeos, tá? Nos ajude a chegar a 1000 inscritos e por aí vai. Se quiser ajudar o canal, né, quiser ajudar esse canal, eu vou mostrar aqui como você pode ajudar. Quero agradecer já aquelas pessoas que estão ajudando, né? Muita gente se propôs a ajudar e algumas pessoas, em torno de mais 7 pessoas, estão ajudando o canal, né? E eu agradeço muito mesmo a todos que estão fazendo isso, tá? Mas eu vou já dizer aqui, Robson RMT, tá? Robson RMT, deixa eu encontrar aqui, tá? Aqui, ó, Robson RMT, tá? @ gmail.com, robsonrmt @ gmail.com, tá? Você faça a sua doação do seu coração aí, o que você achar que pode ajudar o canal, ok? Muito bem. Nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, eu estou vendo as notícias correrem, né? E aí não sei se vocês já observaram, que agora o Israel resolveu dizer que não foi eles que bombardearam o hospital, que quem bombardeou foi o pessoal do outro lado. Então a vítima passa a ser culpada. Já perceberam isso, né? Muito bem. A vítima passa a ser culpada. Agora a culpada é a Jihad Islâmica, o não sei quem, não sei o que tem mais. Eles não. Eles são os mocinhos bons e dóceis. Eles só querem o bem da humanidade. Eles querem só implantar um governo mundial sionista, do qual eles serão os grandes detentores do poder, porque eles só querem o bem das pessoas. Quem cair nesse conto da sereia está lascado, né? Não estou aqui para defender terrorista nem do lado palestino, nem terrorismo do lado de Israel. Porque o que eu estou vendo na televisão, e eu vi na Band o Reinaldo Azevedo dizendo o seguinte, que ele é jornalista opinativo, e ele sempre diz, as pessoas têm direito a opiniões, mas não direito aos fatos. Bem, o fato é que explodiu uma bomba lá. Ele enche a boca, chega a ficar molhada para chamar o Hamas de terrorista. Mas o que o Israel faz, o Reinaldo? É o quê? O que o Mossad faz é o quê? Então parem de hipocrisia, vocês da Band, da CNN, da Globo News, parem de hipocrisia, vocês são hipócritas. Todas as informações que vocês têm vêm lá da Reuters, não sei de quem, da BBC, da NBC e não sei o que tem mais, todas dominadas por sionistas, né? E vocês sabem que vocês são pagos por sionistas brasileiros. E muito bem pagos para falar o que eles querem que vocês falem. Correto? Então bora acabar de conversa fiada, que se vocês acham
que a essa altura do campeonato, com as redes sociais mostrando, tá? Com uma Al Jazeera mostrando, tá? Vocês vão conseguir enganar as pessoas, né? Mas vamos lá. Bem, nós vamos falar aqui, pessoal, de um assunto que tem a ver com tudo isso aí, tá? Diz o seguinte: nós vamos ver o que tem a ver o arconte, o demiurgo, com algumas coisas importantíssimas que a gente tem que detectar. Ok? Porque nós precisamos juntar os fatos para a gente ficar atento. Porque a essas alturas do campeonato, eles querem nos manter ocupados e querem continuar o controle sobre nossas mentes. Certo? Então, bora lá. Bem aqui. Vamos começar aqui. Na brilhante metáfora do escritor de ficção científica Philip K. Dick, que foi profundamente influenciado pelas ideias gnósticas, a realidade humana é de duas fontes holograma, tá? Que eu também chamo de simulador, né? É como se um holograma de um cenário, tá? Com um castelo, fosse sobreposto a outro holograma de uma configuração diferente. Digamos, um elaborado oratis, né? Casa e árvore, tá? Um elaborado local, né? Que seria mais adequado, de casa na árvore. E vivemos na fusão. O sistema de três corpos, o sonho original original de Sofia existe, pois seu sonho persiste mesmo quando ela mesma está profundamente imersa nele, encarnada na Terra. Quando ele fala de Sofia, nós, gnósticos, chamamos de a parte de Sofia que está na Terra, chamada de Arcamote. Tá? Mas, ao mesmo tempo em que vivemos no cenário de sistema planetário, o relógio funciona no cosmos de mecânica cega. Os gnósticos ensinaram que o cenário planetário e o desviante, campo que distorce nossa percepção da dinâmica de Gaia, a Terra, tá? É verdade que este não é uma noção que podemos facilmente compreender, ou mesmo aceitar para a reflexão. É verdadeiramente arcano, um grande desafio à análise da imaginação. Que o que está sendo dito aqui é que nós vivemos numa espécie não de um holograma, mas de dois hologramas sobrepostos um ao outro. Tá? Então, nós vamos continuar a leitura para que a gente entenda, né, um pouquinho melhor essa nossa realidade. Poderíamos dizer que estamos sendo testados por esta parte do mito para ver se podemos compreender a fusão da mente arcôntica, preste atenção nisso, com o nosso ser. Como podemos detectar efeitos subliminares que se disfarçam em operações rotineiras da mente e da imaginação. Se os gnósticos fossem, na verdade, especialistas
nas ciências cognitivas e noéticas e adeptos da parapsicologia, como acredito que eram, eles teriam cultivado tal detecção a uma bela arte. Talvez possamos aprender a fazer o mesmo, pois a situação cósmica que enfrentamos pode nos impor essa tarefa. De qualquer forma, ajuda enormemente ter a metáfora de Kardec como auxílio conceitual. Né? Quer dizer, ele está utilizando a imagem desse filme sobre a holografia para nos dizer o seguinte, que nós precisamos detectar, né? Como os gnósticos detectaram a mente arcôntica e toda a manipulação que há por trás desse jogo de cena em que nós estamos vivendo, ok? Tá? Então, ele vai explicar aqui um aspecto interessante que é muito importante, porque vejam, todos conhecem o masdaísmo, né? Que é a crença de que existia o Ura Mazda, que era o ser bom, e o Arimã, que era o ser mal. Então existe uma dualidade conflitiva entre esses dois seres. Os gnósticos não vão optar por essa dualidade. Tá? Isso é importante a gente entender, porque eles vão optar por uma dualidade que não é absoluta. Vocês vão ver na leitura como é que eles compreendiam as coisas. Porque, do contrário, a gente fica fazendo um monte de cenários terríveis. Né? Ok? Vamos lá. A cosmologia gnóstica é dualista, mas não da mesma forma que a cosmologia e psicologia da dualidade de Zoroastro, o zoroastrismo, né? Porque ele discutia esse aspecto da dualidade entre o Aru-Mazda e o Arimã, né? A dualidade zoroastro-persa, né? Discutida acima em conexão com a ascensão da teocracia judaica. Tá? Porque os judeus querem implantar um governo teocrata. Tá? A sinarquia teocrática. Tá? Lembremos que a doutrina religiosa da dualidade persa, absorvida pelos hebreus durante o reinado babilônico do cativeiro, postula a oposição do bem, a Ahura Mazda, versus o mal, o Arimã, né? No nível cósmico. Esta é a dualidade absoluta. Assume uma divisão na divindade, ok? No reino divino, na fonte superior de tudo que existe. Né? Portanto, pode ser chamada de dualidade de fonte dividida. Também pode ser chamada de singular dualidade de origem, porque assume que o bem e o mal têm a mesma origem, dividindo uma divisão na fonte, né? Sendo que a fonte foi dividida em duas partes, na divindade. Uma ideia categoricamente refutada pelos gnósticos. Em seu protesto contra o cristianismo, os gnósticos se opuseram à teologia cristã
e ética dualistas baseada na noção judaica de um Deus Pai irado e punitivo, que também era, acredite ou não, fonte de amor divino. Então, você quer ver um exemplo de como isso é típico? Você observa textos bíblicos em que você vai ver essa divindade chamada Javé Jeová e Aldabaote, Brahma, Islã, Alá, que ao mesmo tempo fala de amor, assim como a galinha coloca os pentinhos debaixo das suas asas, assim eu vos amei, Israel, né? Ainda que vossa mãe vos abandone, eu jamais vos abandonarei. Textos assim poéticos, de uma maravilha. Aí quando você olha para este mesmo ser, ele manda matar crianças, manda matar mulheres grávidas, manda matar tudo, idosos numa cidade, para se apossar dela e dar ao povo hebreu. Né? Então você observa que o que os gnósticos contestaram foi exatamente isso, essa dualidade dentro do próprio ser divino, que não pode existir. Basta um pouco de raciocínio para você entender que um ser divino, um Deus, ele não pode ter uma divisão dentro de si mesmo. Porque o Deus da Bíblia, pessoal, sabe o que ele faz? Ele diz, eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a doença e a cura. Eu dou a alegria e a tristeza. E ele também diz, não sou eu acaso que faço o cego, o surdo, o mudo? Então, peraí, olha aqui para mim, nos meus olhos. Tá? Você acredita realmente que um Deus possa ser assim? Bem, se você acreditar, me desculpa, você é um esquizofrênico que tá juntado ao esquizofrênico da Bíblia. Né? Um Deus esquizofrênico, um Deus bipolar, que ora acorda de bom humor e diz, ó, eu vos amo, ó, coisa linda. E no outra manhã, quando ele se acorda, ele diz, hoje vou punir você, vou lhe dar uma doença. E essa dualidade está presente nos dias de hoje. Veja, as pessoas dizem, não, eu estou conformada, porque se é da vontade de Deus que eu tenha esse problema de saúde. Ah, porque é da vontade. Morre pessoas. Olha, foi Deus que quis assim. Oh, aí depois estão dizendo, mas. Então, quer dizer, essa dualidade é absurda. Não existe. Hum? Então, os gnósticos disseram, não pode haver esta divisão dentro da dualidade, né? Dentro da dualidade, dentro da divindade, ou melhor. Tá? Mas a gente precisa entender isso direitinho. A gente vai continuar aqui. Eu, eu, deixa eu só informar aqui, né? As pessoas mandam aqui informações para mim e eu tenho que. Então, o que os gnósticos se opuseram exatamente a essa teologia e essa ética dualista dos cristãos, né? Tá? Que é lamentável. Tá?
Contudo, a dualidade da fonte dividida não é o que o mito de Sofia apresenta. Portanto, não é aquilo que os gnósticos apresentavam. Tá? Os gnósticos eram muito mais monistas do que dualistas. Você sabe o que é monismo, né? Tá? Mono quer dizer de uma única fonte. Tá? Não, não tem divisão ali. Dualista quer dizer que tem duas contrapartes. Tá? Então, é de extrema importância distinguir a dualidade da fonte dividida persa, tá? Do Zaratustra, do Zoroastro, tá? Do zoroastrismo, da dualidade de duas fontes dos ensinamentos gnósticos. Aí tem, vejam bem, o que é que os gnósticos vão dizer? Que existe sim aqui uma divisão, mas não é na fonte, não é na divindade, como Deus bíblico. Tá? O que existe é que a fonte é completamente diferente, é luz, amor, bondade, e lá não tem negócio de treva, não. Deus é luz e não há treva nele. Então, portanto, não tem mistura. Tá? O que há é um ser aqui embaixo que foi emanado por um erro de Sofia, e esse ser demente, tá? Um ser demente, desequilibrado, criou a matéria a partir da substância de Sofia. Ok? E isso sim, tá? É o que os gnósticos acreditavam. Portanto, eles não culpavam as desgraças do mundo na fonte. Tá? Mas eles diziam, este Deus do Antigo Testamento, esse Deus bíblico, tá? Que está presente no Antigo Testamento, que também está presente no Novo Testamento, mesmo que disfarçadamente, não é problema da fonte. Se nós temos desequilíbrios em nós, humanos, o problema não está em nós, está lá na origem. Qual é a origem? O pecado de Adão e Eva. Não. O erro de Sofia, o erro de Yaldabaoth. Ok? É? Então, a Clementina o reconhecimento, né? Uma coleção de anedotas do século IV que ilustravam teorias e argumentos lógicos, descreve como os convertidos cristãos que discutiram com o gnóstico Simão Mago, né, que era um gnóstico, tá, ficou indignado com a insistência de que o bem e o mal não vêm da mesma fonte, como eles acreditavam. Esta questão foi um ponto crítico que levou a eles condenarem os gnósticos como uma heresia. Isso atraiu enorme hostilidade em relação ao mistério, iniciados que negaram que o mal no mundo humano pudesse ter caráter divino, origem transhumana. Esse argumento ofereceu aos primeiros cristãos que seguiram, rebaixou as doutrinas teológicas dos judeus, que por sua vez assimilaram a dualidade persa. Então, portanto, os judeus, né, antes que alguém venha aqui e dizer, os judeus é que criaram a monolatria, não, eles herdaram nada da Pérsia. Do Zoroastro.
do zoroastrismo. Basta fazer uma pesquisa e você verá isso aí. E eles aprenderam isso aonde? Lá na Babilônia. Mas a Babilônia não era monista. Existiam vários deuses na Babilônia. Como existiam vários deuses na, na Suméria. A questão é que nós precisamos entender que era conveniente que se colocasse um único Deus como fonte de tudo, para que eles pudessem controlar tudo. Tá? Foi por isso que os gnósticos foram perseguidos e mortos. Porque eles mostraram a verdadeira face do Deus da Bíblia, que é o que eles tentam esconder. Vamos lá. Tá? Este argumento dos gnósticos enfureceu os primeiros cristãos que seguiam, tá, essa visão. Os materiais lá de Qurã, tá, afirmam repetidas vezes que o Senhor Deus envia o mal ao mundo, assim como o bem. Se o mesmo Senhor Deus envia o mal ao mundo, assim como o bem, se essa mesma divindade parental, onipotente, é a fonte do bem e do mal, deve haver uma fonte dividida. Os gnósticos argumentaram: Deus deve ser esquizofrênico. Vocês estão entendendo? Quando eles começaram a mostrar que existia uma divisão dentro do próprio Deus, que era capaz de mandar o bem e o mal, que era capaz de fazer trevas e fazer luz, aí alguém pode alegar: não, Robson, isso é uma visão antropomórfica que foi usado na Bíblia para falar de Deus, de algo que eles não tinham. Ora, pare de mentir e parem com essa mentira ridícula de teologia. Vocês são mentirosos e vocês sabem disso. Esse Deus não é Deus, nunca foi. Tá? Assim como Enlil nunca foi Deus. Javé nunca foi Deus. Jeová, Hashem, Adonai, o Eterno, nunca foi Deus. Nunca. Vocês sabem disso. Senão vocês não usavam a cabala para maquiar e tentar fazer o Deus de vocês parecerem com aquelas ideias de 72 nomes de Deus, um Deus que tem 72 nomes, Vocês estão viajando na maionese, Acharam que poderiam controlar o mundo, E a coisa o caldo vai entornar. Tanto cristãos como judeus ressentiram-se profundamente dos adeptos do mistério gnóstico, apontando que uma divindade de bondade infinita não produziria o mal no mundo. Claro. Os gnósticos não apenas demonstraram o absurdo lógico da segunda visão persa, eles tinham uma explicação do mal para oferecer em seu lugar. Mas tanto para os cristãos como para os judeus, tudo está
toda essa questão misteriosa sobre os arcontes era estranho, complicado e difícil de seguir. O pior de tudo é que parecia um insulto ao seu Deus, né? Privando da onipotência. Quer dizer, se você diz que não pode provir, preste atenção, se você diz que não pode provir o bem e o mal, tá, de Deus, então você tira a onipotência dele. Porque você já viu esses pregadores, e eu já vi aquele, o Malamala, né? Para mim não falar o nome dele, o Malá, né? Você sabe o que ele fala? Que existe uma vontade permissiva de Deus que aconteça as coisas, que o mal acontece pela vontade permissiva de Deus. Hã? Um monte de teólogo covarde. Eles vão alegar agora que foi de vontade permissiva de Deus que Israel fosse atacada pelo, né, pelo Hamas. Não é não? Seus mentirosos hipócritas. Né? Falsos judeus, sinagoga de Satanás, está lá no Apocalipse, que dizem ser judeus, mas não são. Né? Vocês conseguem ludibriar os incautos. Né? Tem um rabino aí, tem uma página, e ele resolveu fazer um vídeo dizendo como é que é provado que Deus deu a Palestina aos judeus. Primeiro erro dele, o Deus que ele está falando não é Deus, meu querido. O teu Deus não é Deus, seu mentiroso. Tá? O teu Deus é uma herança lá da Suméria. Teu Deus é Enlil. Teu Deus é o Yaldabaoth. Tá? Segundo lugar, ele prometeu uma terra que já tinha gente dentro morando. Portanto, ele é um Deus arbitrário, mentiroso. E a própria Bíblia mostra que quando chegaram a Canaã, lá tinha os moabitas, os cananitas e etc. Vocês sabem disso? Vocês invadiram uma terra. E eu acho engraçado que aqui o pessoal da direita, evangélico, os evangelicopatas, os doentes, né, desequilibrados, começam a dizer assim, eu sou contra sem terra, mas apoiam Israel, que é o invasor de terra maior que tem. Pergunta quantos assentamentos judaicos eles fizeram dentro dos territórios palestinos. O que é que vão dizer os evangélicos agora com a explosão do hospital? Não, eles vão dizer, sabe o quê? Eles vão culpar as vítimas. Vai ver que vai aparecer alguém dizendo o seguinte, não, eles se explodiram lá dentro do hospital para culpar Israel. Não, eu quero ser muito sincero para vocês, eu acho que Israel precisa ser realmente punido pela lei, em primeiro lugar, se é que a ONU serve para alguma merda, para alguma zerda, né? Porque esse conselho de que existe dentro da ONU, Conselho de Segurança, não serve de bosta nenhuma. Como é que pode os caras que fazem a guerra serem do Conselho de Segurança? Eu acho que eles olham para a nossa cara e dizem, bora gargalhar esse pessoal, cara, esses são um monte de bobo. Né? O Biden ia lá, aquele velho gagá,
ia lá se reunir com o pessoal, não sei de onde, com os outros países árabes, eles se negaram em receber ele. Estão certos. Se os árabes fossem um pouquinho mais inteligentes, eles se uniriam, não para destruir o outro, não, se uniriam para defender a Palestina. Não é para atacar o outro, é para defender a Palestina. Tem diferença muito grande nisso. Os árabes precisam se unir para defender a Palestina, não para atacar o outro. Não, deixa eles existirem lá, mas que eles fiquem confinados à terra que foi dada a eles em 1947, lá, né, quando, na verdade, eles se autoproclamaram Estado. Não foi que a ONU criou o Estado de Israel. Foi que os Rothschild, que controlam o Reino Unido, compraram aquela terra lá e resolveram dar para eles. Vão para lá, ó, para os Ashkenazes. Não é para os sefaditas, é para os Ashkenazes. Né? Querem acabar com a guerra? Tirem o Netanyahu do poder, derrubem esse cara. Por quê? Porque ele está sendo manipulado, ele não está sendo manipulado por um arconte, ele é um arconte. Eles estão querendo não só pegar a Palestina, eles estão querendo retomar Jerusalém. Sabe por quê? Porque eles estão doidos para destruir a mesquita de Omar para voltar a reconstruir o templo de Jerusalém. Tá? Essa é a verdade, pessoal. Vamos enxergar a coisa. Explodiram um míssil, aí vem o Bonner. As informações que se tem é que para culpar as vítimas. Mas tem razão, né, cara? O cara é pago por um sionista para falar o quê? O diretor de jornalismo da Rede Bobo é o quê? É um sionista. Então vamos parar de ser ingênuo. Porque esse povo está aí para enganar os outros. Né? E eles ficam muito bravos quando as informações... Eles começaram a tentar tirar a Al Jazeera, a TV Al Jazeera, do ar. Porque estava mostrando a verdade. Né? Isso tudo é papel dos arcontes. Né? Então, os gnósticos apenas demonstraram o absurdo lógico segundo a visão persa. Eles tinham uma explicação para o mal, a origem do mal, né? Certo? Mas tanto os judeus como ambos, cristãos e judeus, consideram isso um insulto supremo quando os gnósticos informou-lhes que o seu criador era um alienígena demente chamado Yehudabaoth. Então deixa eu falar aqui para esse rabinato que fica aí esbaforando ética e moral. O Deus de vocês é um Deus demente. É o mesmo Deus que os gnósticos descobriram que o nome é Yehudabaoth. Ok? E que vocês sabem que era um dos deuses, ou melhor, uma das divindades no meio de uma multidão de divindades. E eu vou fazer vídeos sobre isso. Né? Porque Elohim é plural. Não plural majestático, seus doentes. Seus mentirosos. É pluralidade de indivíduos. Portanto, existiam vários Elohim. Mas eu vou chegar lá, porque eu quero mostrar na Bíblia, inclusive na Bíblia, que esses judeus nazarenos tentam trazer
para judaizar o cristianismo. Vamos, sabe? Porque vamos mostrar. Eu vou mostrar a insensatez desse pessoal. Tá? Muito bem. Então, por isso eles ficaram irados, né? Mataram os gnósticos por causa disso. Iniciados que saíram dos santuários dos mistérios para entregar essa mensagem específica ao mundo em geral, pagou pesadamente pela divulgação. Por que os documentos gnósticos você não consegue encontrar nas livrarias? Vocês já pararam para perceber isso? Você não consegue encontrar. Você não confunda os documentos gnósticos de Nag Hammadi com apócrifos. Os evangelhos apócrifos, você encontra os montes aí. Porque eles não falam nada de extraordinário. Eles não falam nada contra o Deus bíblico. Agora, os escritos gnósticos, esses sim. Né? Este sim. Você não encontra quase. Existe uma norte-americana, não me lembro o nome dela, Pageus, né? Que escreve sobre os evangelhos gnósticos, mas ele evita falar de Aldabaote, disso, daquilo, entendeu? Ela fica lá na periferia. Por quê? Porque, né, falar o quê? Aí, quando se levantam vozes contra esses sionistas, eles ficam com raiva e tentam punir pessoas. Tá? Porque eles são assim. Eles são assim porque eles são a imagem e semelhança do Deus que eles adoram. Tá? Eles não têm pena de ninguém, de nenhum cristão. Agora eu quero ver os cristãos, né, gente? Quero ver esses evangelicopatas defendendo bandeira de Israel, né? Depois de um hospital batista ter sido bombardeado. Agora vocês vão culpar as vítimas, né? Seus covardes. Né? São covardes, pessoal. Esse povo é covarde mesmo. Tá? A dualidade de dois mundos não concorre apenas no sistema planetário. Ela é inerente à própria natureza da existência material. A adiogênese é o nome que os geólogos dão ao desenvolvimento de organismos vivos a partir de organismos não vivos. Tá? Certo? Como na suposta origem da vida na Terra. Certo? A realidade da vida é que as formas orgânicas parecem estar assentadas sobre a infraestrutura inorgânica. Paradoxalmente, a vida parece ter origem inorgânica e orgânica. Tá? Reduza as proteínas e as cadeias polipeptídicas aos seus componentes elementares e você entra no reino da química inorgânica, território dos arcontes. A teoria da Gaia frequentemente dança bem na crítica fina e elástica entre o orgânico e o inorgânico da química. Como a vida orgânica pode surgir do inorgânico? Como um anônimo observou, o hidrogênio é um gás leve e inodoro que, dado tempo suficiente, se transforma em pessoas. Videntes gnósticos que detectaram essa anomalia, aplicou
seus mais altos poderes de raciocínio para interpretá-lo. Para eles, a configuração de dois mundos não era uma questão acidental ou irrelevante, mas uma situação totalmente real que afeta profundamente a experiência humana. Ok? Tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, porque depois eu vou passar ali para mostrar um outro detalhe para vocês. A abiogênese, figura da metamorfose de Sofia na Terra, que nós chamamos de Arcamote, que, recordamos, tem estado em curso desde do momento do seu mergulho, saindo do pleroma, né? A luz, a substância do corpo de Sofia, está viva como o sangue está vivo, ou como o bolor limoso, né? Uma entidade surpreendentemente ágil e inteligente, está vivo. Os aeons correntes consistem em uma substância com espuma de nougat, extremamente porosa e massa livre. As correntes luminais que compõem o aeon plerômico contém nenhum elemento inorgânico, pois tais elemento pertence ao quenômero, tá? O reino do caos exterior, a sopa de partículas elementares, tá? Adristas, cósmica, resíduo. Mas assim que Sofia mergulhou no reino inferior, tá? Do quenoma, do caos, ela começa a absorver a matéria elementar. E como se a espuma luminal fervilhante sugasse a massa da minúscula limalhas metálicas coloridas. À medida que o drama do Sol, tá, arrependido se desenrola, a metamorfose de Sofia em um corpo planetário aumenta constantemente, e parece que a deusa pode ficar tão perplexo quanto nós, né? A mistura de produtos orgânicos e vida inorgânica, a parafrase de Herenacus de Ireneu, né? Eu li errado aqui, é Ireneu, no documento contra as heresias. Então, observe que eu já mostrei isso aqui. Então, deixa eu falar. Nós estamos vivendo dentro de uma mesma realidade, tá? Inclusive, eu fiz aqui um desenho, eu acho que algumas pessoas lembram, quando eu mostrei isso aqui, ó. Tá? Então, essa divisão de mundo espiritual, mundo moroncial e mundo material, isso é um método didático para se falar, mas isso tudo aqui está profundamente entrelaçado. Isso aqui é profundamente entrelaçado. Tá? E a gente vai mostrar isso agora. Tá? Eu vou passar aqui a um outro texto, que é o seguinte, tá? Vou passar aqui rapidamente, vou dar um salto aqui para mostrar para você o seguinte, tá? Vamos aqui, para lá. Aqui, deixa eu passar mais rápido aqui. Vamos aqui que eu vou para o número, tá?
aqui nesse texto, ele vai falar o seguinte, tá? Não há ninguém tão escravizado quanto aqueles que falsamente acreditam que são livres. Quem disse isso? Goethe, né? Vou repetir. Não há ninguém tão escravizado quanto aqueles que falsamente acreditam que são livres. Né? Quando algumas pessoas desejam controlar, dirigir uma massa da humanidade, existem certas estruturas chaves que devem estar no lugar. Estes são os mesmos se você está tentando manipular um indivíduo. Família, tribo, cidade, país, continente, planeta. Tá? Ok? Primeiro você tem que definir, tá, as normas, o que é considerado certo e errado. Então a primeira coisa é isso. Tá? Possível e impossível, são ou insano, bem, bom ou ruim. A maioria das pessoas seguirá essas normas sem questionar por causa da mentalidade do beabá, do bababá, né? Que convenceu, né, que prevaleceu na mente humana coletiva pelo menos milhares de anos. Em segundo lugar, você deve tornar a vida muito desagradável para aqueles poucos que desafiam suas normas impostas. Lembram dos gnósticos? Tá? Então, os gnósticos, quando começaram a expor, a desmascarar o Javé, Enlil e Aldabaoth, eles começaram a sofrer as consequências. Tá? A maneira mais eficaz para fazer isso é tornar, de fato, um crime ser diferente. Portanto, aqueles que tocam um tambor diferente ou expressam uma visão diferente, uma versão diferente da verdade e estilo de vida, se destacam como uma ovelha negra no rebanho humano. Você já condicionou aquele rebanho a aceitar as normas como realidade. Assim, em sua arrogância e ignorância, eles ridicularizam ou condenam aqueles que, em uma visão diferente da vida, tá? Isso os pressiona a se conformar e serve como um aviso para outros no rebanho, tá? Que também estão pensando em fugir. Existe um ditado japonês que diz: não seja um prego que se destaca dos demais, porque o primeiro será o primeiro a ser atingido. Ok? Veja o que está sendo dito aqui. Né? Isso é uma situação fundamental. Isso cria uma situação fundamental para poucos controlando muitos, que é o que o sionismo faz no planeta. Tá? Em que as massas se policiam e se mantêm na linha. A ovelha se torna um cão pastor do resto do rebanho. Tá? Quer dizer, existem pessoas que são gado, mas que se comportam como um cão pastor, que acabam denunciando os próprios outros, os outros próprios gados. Tá? É como um prisioneiro tentando escapar enquanto o resto dos seus companheiros de cela correm para detê-lo. Se isso acontecesse, diríamos que os prisioneiros estavam loucos. Como eles poderiam fazer isso? Mas os humanos estão fazendo exatamente isso uns com os outros, todos os dias, exigindo que todos se conformem às normas às quais se conformam cegamente. Então, quando você abre uma televisão e vê esses jornalistas, eles querem pôr na sua cabeça exatamente para que você se conforme às leis. Eles criaram uma lei que você não pode criticar determinadas coisas, porque você é antissemita, você é não sei o quê, você é isso, você é aquilo, você é isso, aquilo, outro, sabe? Por quê? Porque eles aos poucos estão tentando. Vejo por aí
Oh, liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime. Daqui a pouco, eles vão começar a dizer que se você falar ui, você está cometendo um erro. Você está sendo impedido de dar opinião. Sabe por que eles estão querendo controlar as mídias sociais? Porque, evidente, isso aqui não é um discurso de direita, não. Isso aqui é um discurso de alguém que percebe as coisas. Sabe por que eles estão querendo controlar esses, isso aqui, as redes sociais? Porque eles sabem que eles estão perdendo, as grandes emissoras estão perdendo audiência, porque as pessoas agora têm acesso para se informar sobre fatos. Então eles começaram a chamar as coisas que são ditas nas redes sociais de fake opinion, fake news. Existem. Não estou dizendo que não existe fake news, existem. Mas o grande problema é que eles querem que a gente tenha a cabeça da Globo, do SBT, da Band, da CNN, da Globo News, tá? E etc. É isso que eles querem. Eles não querem que você tenha uma mente livre, que você realmente desperte, que você acorde, que você expanda a sua consciência. Eles não querem, não. Tá? Ok? Então é isso que acontece. E isso é nada menos do que um fascismo psicológico, que é o que está sendo moldado em todos os cantos. A polícia do pensamento com agentes em cada casa, em toda parte. Agentes tão profundamente condicionados que a maioria não tem ideia de que são controladores mentais não pagos. Só estou fazendo o que é certo para os meus filhos, dizem alguns pais. E o que é certo para o seu filho? Sabe o que é certo para o seu filho? É que você é um controlador sendo controlado. Tá? Certo? Então, vamos aqui. Eu vou dar mais um salto aqui. E vamos lá. Deixa eu procurar aqui o trecho que eu havia marcado. Olha, tem aqui algo interessante. Os Illuminati, as famílias e da elite, não mais de 13, no pico da pirâmide, criaram e manipulam um sistema de controle por meio de uma rede de sociedades secretas. Essa rede é as linhagens que ela serve e tornam-se conhecidas como os Illuminati ou os Iluminados. Em outras palavras, eles são iluminados no conhecimento que todos os outros são negados. Os Iluminados são uma organização dentro de todas as organizações significativas. É como um câncer. Todas as principais sociedades secretas fornecem recrutas cuidadosamente escolhidos para os Illuminati. E estes são os que você encontra em posição de poder em todo o mundo. Eles infestam todas as cores, credo, países. A maioria dos maçons nunca progride além de 3 níveis inferiores de grau, os chamados graus azuis. Eles não têm a ideia para que sua organização está sendo usada. Eu tenho pena, mas eu tenho uma profunda pena de maçons. Por quê? Porque eles são usados como instrumento para perseguir os próprios irmãos humanos. Usado por esses Illuminati, que botaram na cabeça desses pobres coitados que eles vão ficar ricos. E eles não passam dos 3 graus azuis, né?
E se chegarem ao 33º grau, ao grau 33, mesmo assim, eles não saberão quem está acima deles. Aí eles se acham bambambam, nós somos os bambambam. Nós sabemos, não, essas sociedades que conseguiram se infiltrar na igreja católica, nas igrejas evangélicas, o que tem de pastor, bispo, presbítero, cardeal envolvido no meio desse grupo de sociedades secretas e iluminadas, isso não é Dow Brown, né? Não é, gente, eu acho que eu pronunciei o nome correto. Mas não é ficção, não. É realidade mesmo. Tá? E tudo isso, acima deles, está os sionistas, as 13 famílias sionistas. Tá? É isso que é. É a grande realidade. Tá? Então, vamos aqui um pouquinho mais. Tá? As linhagens Illuminati estão todas geneticamente conectadas através de DNA híbrido, uma fusão genética causada pelo cruzamento de uma raça reptiliana com a humanidade e a raça extraterrestre nórdica. Esse cruzamento começou há centenas de milhares de anos e continua até os dias atuais, se você está ouvindo isso pela primeira vez. Tá? Olha só, como é que surgiram a raça ariana. Eu sei quão bizarro e louco isso soa para a visão incondicionada de realidade, mas você verá que nas páginas que seguem a escala das evidências para apoiar essa história, tá? Aparentemente ridícula, tá? E como ela se explica uma série de mistérios antigos e modernos. Tantas coisas que mais tarde se revelam verdadeiras parecem à primeira vista impossíveis e insanas. Isso porque as pessoas ouvem apenas a linha de abertura e não leem para ver as evidências detalhadas para apoiá-la. Quando as pessoas sugeriram pela primeira vez que a Terra era redonda, eles foram chamados de loucos, porque se pensava que aqueles que viviam no fundo teriam caído. Os críticos descartaram a ideia neste ponto e foram embora convencidos de que a Terra tinha que ser plana. No entanto, quando você introduz a lei da gravidade, que é o princípio que é a princípio parece uma loucura, tá? De repente se torna muito mais crível. Assim é com a verdade que a raça humana está controlando e manipulando a humanidade através. Vou repetir. Assim é como a verdade que uma raça não humana está controlando e manipulando a humanidade através de linhagens híbridas. Já falei sobre isso aqui, das 12 linhagens. As mesmas linhagens que foram colocadas em posições de poder desde os tempos antigos. A evidência de apoio existe se as pessoas estiverem preparadas para abrir suas mentes, como você verá neste livro e em outros. Tá? Certo? São essas linhagens reptilianas e Illuminati manifestando-se como líderes políticos e administradores de governo que introduzem as leis que melhor lhe servirão ao seu plano para manter a humanidade em servidão contínua. Essas leis, que as massas não têm voz na criação, são então aplicadas por membros dessas mesmas massas, soldados, policiais, guardas de segurança e assim por diante. Esses caras e muitas mulheres hoje são apenas forragem do sistema. Eles não são encorajados a pensar por si
mesmos, e não seria bom para a promoção se o fizessem. Eles são pagos para fazer o que mandam, cumprir ordens e administrar a letra da lei, a lei das famílias da elite. É isso que está acontecendo no mundo, pessoal. Tá? Eles fazem as leis, eles colocam os juízes, eles manipulam os policiais, eles manipulam tudo, e as pessoas ficam como loucas, matando umas às outras, prendendo umas às outras. Vejam as coisas terríveis que a gente vê acontecer na televisão, policiais detonando pessoas que são irmãos deles de sangue, mas estão ali porque estão para cumprir ordem, para cumprir a lei. Lei que foi criada por quem? Lei que foi criada por uma elite que está lá no judiciário. Vai ver a origem, pesquise o sobrenome dos grandes do judiciário, dos grandes do legislativo, e você verá que por trás estão a descendência sionista. Basta olhar. Então eles fazem as leis, eles manipulam, eles botam os juízes, eles manipulam os guardas e acabou essa história. Esse é o controle, esse é o sistema de controle de morte que existe no nosso planeta. Tá? E se as pessoas não acordarem, meus amigos, a coisa vai ficar muito difícil. Tá? Vai ficar muito difícil. Eu quero chegar aqui a uma parte para a gente encerrar esse vídeo, porque ainda hoje eu vou falar sobre algumas outras coisas, tá? Sobre... Tá? Aqui tem um quadro aqui, né? Tem muita coisa, muita informação, viu, gente? Eu tento trazer aqui o máximo de informações que eu posso, tá? Mas nem sempre eu tenho condições de ler tudo, porque ficaria um vídeo extremamente grande, tá? E aí a gente teria grande dificuldade de eu vou passar aqui, tá? E aí tem um negócio aqui interessante que é muito importante, tá? Eu espero que eu encontre para a gente poder ver algo aqui, né? Eu vou aqui, gente, tem uma coisa muito importante aqui nesse texto, tá? Que eu quero mostrar a vocês, que era o seguinte. Ele vai falar aqui sobre as densidades, né? Quando... porque é o que me interessa nesse momento, tá? Eu havia marcado, mas não consegui encontrar aqui, mas deixa eu, né, ver aqui se eu consigo encontrar esse texto muito importante para a gente encerrar esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai entender aonde a gente está, tá? E o que está acontecendo nesse mundo, tá? Desse mundo de ilusão e mentira, e por aí vai, né? Vamos ver aqui. Eu tenho uma impressão que está aqui na outra página. Vamos lá. Né?
Aqui é assim, pessoal, eu não faço corte de vídeo, tá? Não faço corte, eu coloco o vídeo do jeito que é, porque para mim eu acho que o mais importante é você saber, se interessar e ver a realidade, né? Tá? E entender o que consiste essa realidade e como nós podemos começar a despertar e acordar desse sono que eles estão colocando a gente para ficar, tá? Certo? Vamos ver se eu encontrar agora, senão a gente deixa para... aqui, ó. Eu quero pegar esse trecho aqui, tá? Bem aqui, pessoal, tá? Quando abrimos, tá? Quando abrimos nossas mentes ao conhecimento reprimido, entendemos que o mundo em que pensamos viver é apenas uma faixa de frequência de existência, da existência. Gravem isso. Faixa de frequência da existência. Mais uma vez, faixa de frequência da existência. Como mencionei anteriormente, a criação consiste em infinitas dimensões de vida vibrando em diferentes velocidades. Então, como é que você entende isso aí? Você entende isso aqui assim, ó, tá? Vou pegar agora aqui para vocês, para vocês terem uma breve noção de como é que funciona essa questão de frequência e vibração. Mais ou menos isso aqui, ó, tá? Isso aqui você está vendo que é um grau de densidade e esse aqui é um grau de densidade também. Um grau de densidade aqui, um grau de densidade aqui. Correto? Certo? E é isso que a gente precisa entender. Né? Que ele vai exatamente abordar isso aqui, que é o que a gente está na loja. Então, pense nas frequências de inúmeras estações de rádio e televisão que transmitem para a sua área agora. Então, ele está fazendo uma comparação. Vamos entender. Eles estão todos compartilhando o mesmo espaço do seu corpo, que o seu corpo está ocupando. Você não pode vê-lo e eles não podem se ver, porque estão vibrando em uma frequência diferente. Ele está falando de estações de rádio. Eles estão ocupando o mesmo espaço do seu corpo. No entanto, você não pode vê-los e nem eles se podem ver. Ok? Porque as frequências são diferentes. Quando você move o botão dial de uma estação de rádio para outra, a primeira estação não para de transmitir. Porque você mudou aqui, ela parou de transmitir. Não, ela continua transmitindo. Repentinamente, ela não para de transmitir repentinamente porque você não está mais ouvindo ela. Ela continua transmitindo, existindo, exatamente como antes. A única diferença é que você não está mais sintonizando a sua frequência. É aqui que está o X da questão. Tá? Então, você dizer que os arcontes, que o demiurgo não existem, é o que eles querem. Por quê? Porque a questão de você, eles estão convivendo, tanto os seres factais, moronciais e materiais, estão vivendo num mesmo espaço-tempo. A questão é que eles estão em frequências e vibrações diferentes, graus de densidade. Tá? Grave isso com muita... tá? Graus, tá? De densidade, dense. Tá? Isso aqui são graus de densidade. Você vai entender isso, meus amigos, porque os gnósticos entenderam isso aqui, ó. Grau de densidade.
Por quê? Porque eles diziam que existiam os pneumáticos, psíquicos e os ílicos. Os ílicos eram os materiais. Quem era o grau de intensidade ílica? É aquela pessoa que é massificada, é terrena. O apóstolo Paulo usou outro termo, carnal. Quer dizer, a pessoa ela carnalizou-se, ela massificou-se, ela está aqui e ela é mais fácil de controlar. Esse tipo de gente é mais fácil de controlar. Você está me entendendo? Essa seria um grau de densidade. O segundo grau de densidade, que seriam os psíquicos, eles já estão num processo um pouquinho melhor, mas ainda estão sob controle das pessoas, porque ainda estão dentro de uma densidade entre aqui os pneumáticos e os ílicos. Então, eles não estão completamente separados da densidade, da materialidade, da massificação, mas também não estão ainda lá no grau dos pneumáticos, onde a densidade é menos, ou menos, melhor dizendo, menos. Tá? Ok? O grau de densidade é menos. Ali há um certo... Então, os gnósticos diziam que esse era o grau de densidade tanto dos humanos quanto dos outros seres. Existem seres que são somente psíquicos. Então, eles estão... eu chamo eles de seres, diríamos assim, protobiológicos ou pré-biológicos, né? Porque quando você diz que um ser é inorgânico, você corre um risco enorme de confundir as coisas. Mas tudo nesse universo, o que diferenciaria não é ser orgânico ou inorgânico. O que diferencia a existencialidade dos seres é a densidade. Tá? E é isso que nós temos que perceber. Ok? Todas as frequências infinitas da vida e existência em toda a criação estão compartilhando o mesmo espaço. Estão todos aqui. Nós estamos compartilhando o mesmo espaço de todos. Tá? O mesmo espaço-tempo. Essa mentira de que tem seres em não sei aonde, em planeta tal, em planeta X, isso é uma mentira. A maioria das pessoas chama essas diferentes faixas de frequência de dimensões. Tá? E aí tem canais aqui que ficam chamando pessoas de dimensionais. Né? E tudo bem, porque as pessoas sabem o que elas significam, mas precisamente eles são densidades. Ele prefere chamar, e eu também acho que a palavra seria muito mais os graus de densidade, porque quanto mais lenta a energia vibra, mais densa e sólida ela aparece. Então, quando você vibra, tá? Quanto mais lenta, olha só, deixa eu mostrar aqui. Quanto mais lenta for isso aqui, mais denso é. Então, quando você está vibrando numa densidade mais lenta, você está se massificando, carnalizando, materializando. Quando você entra numa frequência mais intensa, você começa a sair, tá, do campo da densidade para um campo mais fluídico e, diríamos assim, é como que... Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que alguns já viram isso, né? É como isso também aqui, que tudo isso aqui é uma mesma realidade com densidades diferentes, mas tudo ocupando o mesmo espaço-tempo, pessoal, tudo. Tanto a esfera
factal, como moroncial, como material. O que diferencia uma coisa da outra é o grau de densidade, o grau de frequência e vibração. Mas tudo está aqui. Tudo é aqui. Né? Então, pelo amor de Deus, tá? Entenda isso. Tá? Porque senão você vai cair na onda, né? Eu vou tentar encontrar aqui a outra coisa que eu sempre mostro aqui, né? Que é isso aqui, ó. Tá? É como você faz o seguinte, quando alguém desencarna, ele entra num outro grau de densidade, dependendo da evolução psíquica, dependendo da evolução espiritual, diríamos assim, né? A transformação dele aqui pode ser mais densa ou menos densa, ele pode entrar num processo de ascensão sem ter que ficar preso pelos arcontes aqui, dependendo de como ele tá, está vivendo na Terra. Se você está vivendo na Terra numa frequência mais lenta, você está se massificando. Então, se você desencarna nesse estado, o que acontece? Você acaba sendo preso pelos arcontes do outro lado da existencialidade. Tá? Então, porque quando mais lenta a energia vibra, mais densa e sólida ela aparece, que é o que acontece no nosso mundo. Tá? O nosso planeta ele está numa frequência muito lenta, por isso nós somos capazes de tocar nas coisas. Né? Tá? Então, eventualmente, ele está vibrando tão rapidamente, quando mais rápido ele vibra, mais etéreo, isto é, eu não gosto de usar esse termo, né? Mas aí, cara, eu tenho que ler o que os escritores falam. A mais etérea, como se a pessoa não tivesse corporeidade, fisicalidade e tal, essa coisa de etéreo, tá? Mas vamos usar aqui porque é o que está escrito aqui. Mais etéreo e não físico. Tá? Não é que as pessoas que desencarnam, quando passam para o outro lado, viram etéreo. Isso é uma bobagem sem tamanho. Tá? Elas continuam tendo um corpo semelhante, mas não igual ao físico. Semelhante, mas não igual ao físico. Então, com outras capacidades, porque eles saíram do campo do universo biológico. Tá? Então, quanto mais rápido se vibra, mais etéreo e não físico parece ser. Eventualmente, ele está vibrando tão rapidamente que sai da faixa de frequência. A densidade dos nossos sentidos físicos, deixamos de vê-lo. Então, o fato de você não ver arconte, não ver o demiurgo, não ver isso, não ver as esferas que eu falo aqui, não significa que elas não existem, porque a densidade são diferentes, pessoal. Tá? A faixa de frequência que podemos ver, eu chamaria de terceira densidade, ou terceira dimensão. Então, preste atenção, que eu estou marchando para o final do vídeo. É isso. Tá? Você está num grau de densidade 3. Ok? Então, nós somos capazes de ver as matérias, as coisas, os objetos e tudo mais. No entanto, tá? A partir do momento, tá? A partir do momento que nós saímos do grau 3 e vamos para o grau 4, grau 5, as coisas começam a se tornar diferentes. Ainda que elas existam, elas não perdem a existencialidade. Tá? É isso que é importante perceber. Tá? Neste momento estamos sintonizados com esta frequência, o alcance de nossos sentidos físicos. Assim podemos vê-lo e tocá-lo.
tá? Aí eu não vou entrar agora nessa outra parte aqui, que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque a gente tem que ir devagar, porque coisas gostosas a gente tem que aprender. Mas eu quero encerrar dizendo para você isso. Tudo que está acontecendo lá na Palestina é, primeiro, uma manipulação das elites globais. Segundo, não que aquilo não seja real, mas para eles isso ali o que importa é dinheiro, o que importa é, sabe? Mas ao mesmo tempo também é um sacrifício humano para os deuses e os seres, tá, híbridos dessa terra. Então nós precisamos ficar focados para não sermos manipulados. Tá? O gado está sendo mortificado por uma elite que está aí manipulando os fatos. Ok? Eles são híbridos e por trás deles estão todos esses seres que a gente sempre fala aqui. Ok? Um forte abraço e até o próximo